Eu lembro quando eu aceitei Jesus na casa do pastor José Mota, o primeiro pastor da Igreja de Deus. Eu era jovem ainda, né? E a minha sogra me convidava para mim ir com ela na igreja, lá na casa do pastor, no culto, eu ia assistir o culto e achava bom demais. Admirada, eu gostava demais dos louvores, achava lindo. O costume da igreja era muito rígida, muito rígida. Naquela época era muito sério, sabe? Assim, a pessoa quando queria Jesus tinha que ser mesmo de coração, porque tinha que deixar muita coisa. Não podia assistir novela, não podia assistir jogo. Se fizesse, se a pessoa fosse batizada e fizesse, era cortado. Era muito rígido. E às vezes as roupas também, às vezes de manga comprida, outra hora de manguinha, não tinha nada de decote e nem curta. Era saia, era vestido comprido, sabe? Aí com isso eu demorei a batizar, porque isso me impedia, sabe, que eu era acostumada com essas coisas, né? E depois não podia, eu falei, não vou batizar não, sabe? Aí demorei um pouquinho para batizar, para entrar nas águas, sabe? Mas graças a Deus chegou um dia. Eu se tornei membro batizando, e quando eu batizei, eu não estava morando aqui em Uberlândia, sabe? Eu estava morando na roça, estava morando no Rio dos Boi. E eu saí de lá para ir batizar lá em Araguari, porque aqui na época não tinha batismo na igreja aqui. E naquela época eu queria batizar, né? Que eu decidi, não, quero batizar, sabe? E aí eu fui lá em Araguari, batizei em Araguari, na época do pastor João Marques. No comecinho que ele entrou na igreja aqui, eu batizei. E o que mais te marcou nesses cultos, nessas reuniões? Palavra de Deus. A palavra de Deus foi me cativando, sabe, na vida. Tinha a presença de Deus, muitos eram batizados com o Espírito Santo na época, né? E a gente fazia período de oração na igreja, relógio de oração, sabe? E quando a pessoa põe um nome lá que ia entrar no relógio de oração, eles eram sinceros, eles cumpriam mesmo realmente com o dever, sabe? A gente ia para a igreja e a gente chegava lá, fazia parte da gente oração, o período, né? E quando já estava aproximando da gente sair dali, que já terminou o horário, já tinha outra pessoa chegando para ficar no horário, nunca cortava o relógio. Ali, o pessoal, né, que estava ali orando, tudo enchido do poder de Deus, do Espírito Santo, Deus fazia a obra. Eu tinha um filho que estava com um problema sério no ouvido, numa época, e que nada estava dando certo que eu fazia. Eu estava confiando em Deus e orando. E nessa oração, na casa da pessoa, horário de 2 horas, por exemplo, meu filho recebeu a bênção e ficou curado até. Eu lembro que minha mãe sempre foi uma mulher sábia, né? E sempre que ela teve oportunidade de trazer a gente para a igreja, ela trazia. E muitas das vezes ela tinha horário de começar, mas não tinha horário de acabar. Então a gente dormia nos bancos, às vezes dormia em cima dos bancos, às vezes dormia debaixo dos bancos. E era um culto assim abençoado, né? E eu creio que isso valeu a pena para a minha vida, porque a palavra de Deus mesmo fala que ensina o seu filho o caminho que deve andar. E ela soube fazer isso com a minha vida, com a vida dos meus irmãos. E eu tenho assim, só agradecer a Deus, né, pelo tempo que ela ficou aqui nessa terra. Irmã Sebastiana, eu não sei assim, colocar ela igual a alguma mulher da Bíblia, não. Mas era uma mulher muito amorosa, né? Inclusive, as pessoas que vinham para Uberlândia se hospedavam na casa dela, né? Tinha vezes que não eram poucas pessoas, eram 3, 4 pessoas, e ela arrumava um cantinho para todas elas ali na casa dela, né? Então, era uma mulher de oração, uma mulher hospedeira, né?
uma mulher cheia de amor. É o que eu lembro dela. A chegada do Bispo Joaquim foi depois do Giceni. O Giceni foi, estava pastoreando, foi muito bom na época, muito abençoada. Nunca imaginei que eu moraria em Uberlândia. Eu nem conhecia Uberlândia. Mas o que aconteceu foi um sinal de Deus muito grande em função disso. Eu estava muito bem na minha igreja em Cristalina. Foi a época que o último batismo que eu fiz em Cristalina foi 50 pessoas. Né? Quer dizer, eu estava no auge do meu ministério em Cristalina. E de repente o Gesseni, meu irmão, que estava aqui, que ele foi promovido a supervisor, e aí ele inventou de me convidar para vir para cá. Até mesmo porque ele via que estava prosperando muito bem em Cristalina, então ele me convidou para vir para cá. E eu desafiei o convite, resolvi atender. Desse território, eu declaro você empossado no ministério da Igreja de Deus do bairro Saraiva, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Chegando em Uberlândia, eu via que... Eu cheguei aqui e fiquei perguntando para Deus, né, que eu nem sabia o tamanho de Uberlândia. Eu cheguei aqui e fiquei perguntando, Deus, o que eu vim fazer num lugar desse? Sair de uma corrutela daquela e vim num lugar desse? Né? Aí, logo eu vi que em Uberlândia só tinha 3 igrejas de Deus. Falei, bom, eu descobri um ponto, multiplicar as igrejas. O outro, o templo da igreja do Saraiva era muito pequenininho e já estava muito sofrido aquele templo, né? E aí o outro era reconstruir aquela igreja. A questão da obra aqui na igreja, aqui, a mudança, porque ela era bem pequenininha. Tinha uma igreja pequena no início, né? Aí depois ela passou a ser a casa paroquial, né? Que até nela morou foi o pastor Joaquim alguns meses, né? E depois eles fizeram a próxima igreja. Aí ela se tornou maior um pouco. Com a vinda do pastor Joaquim aqui para Uberlândia, então foi uma benção, porque ele é um homem, sim, honrado aqui dentro dessa igreja, pelo que ele fez aqui dentro dessa igreja, pelo tamanho que ela está hoje, né? E teve a parte melhor que eu lembro foi quando já estava pronta a parte de fora e foi tirar a parte de dentro da igreja, porque ela ficou aqui dentro, a igreja pequena, né? E fez a outra de fora. Então eu lembro disso, foi lindo aquilo lá. Então eu andei nessa orientação de Deus, aumentar as igrejas em Uberlândia e construir a igreja de Deus aí no Saraiva, né? E Deus nos deu a graça de poder realizar todas essas coisas, que foi abrir várias igrejas aqui, né? Abrimos congregação em tudo quanto foi lugar. E também conseguimos construir o templo, né? Aquilo que está lá, né? Então, entendi que esse era o chamado de Deus e parti para cima, né? Graças a Deus conseguimos.